paz do Senhor novamente, amém? Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela se encontra em Gênesis 37, o verso 3 e 4 somente. Gênesis 37, verso 3 e 4. Glória a Deus. O verso 3 fala da seguinte maneira: E Israel, Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque o tinha em sua velhice. E lhe fez uma túnica de diversas cores. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que todos eles, aborreciam-no e não falavam mais com ele pacificamente. Glória a Deus. Só esses versículos, irmãos. Essa palavra do Senhor que Ele colocou em meu coração, nós vamos meditar sobre José e sobre os seus irmãos. Mas enquanto todos falam muito de José, hoje o Senhor Ele me tocou para falar sobre os seus irmãos. Então essa mensagem ela tem por tema: Deus não tem parte com os invejosos. Eu quero que você se coloque no lugar dos irmãos de José nessa noite. Porque tem coisa que é muito óbvia, né, querido? Muito óbvia. Uma pessoa como José se destacar. O José, ele era o filho favorito de Jacó. Porque José, ele era o filho da velhice de Jacó com a mulher amada. Então, ele tinha outros filhos, mas o filho que ele mais amava era José. Então, por isso, José, sem culpa nenhuma, ele era o queridinho do papai. Então, ali, devido a isso, ele recebeu uma túnica de várias cores. Ali, essa túnica era muito bela, feita de um pano muito ali fino. E isso chamava a atenção dos irmãos de José. Ali José, ele foi vendido pelos seus irmãos devido a tanta inveja, devido a tanto ódio. Porque aqueles irmãos pensavam: por que nós somos criados da mesma maneira, temos o mesmo alimento, por que José tem mais acesso a coisas do que nós? Por que ele é mais amado do que nós? Então eu quero que você medite que José, nesse período, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi à escravidão. E ele, sendo um homem íntegro a Deus, a palavra de Deus, aonde ele chegava, ele se destacava. Então ele foi ali da servidão, ele foi ali de ser escravo para a ascensão. Ele passou também por acusações pela mulher de Potifar, ele foi seduzido, ou seja, ele passou por várias tentações aí nesse período, né? Ele foi um homem que sofreu, ele foi um homem que foi humilhado, ele foi preso devido a essa acusação pela essa mulher de Potifar. Mas ele, em momento nenhum, ele deixou recair o seu semblante, mesmo na prisão, querido. Ele estava na prisão, e na prisão ele interpretava sonhos daquelas pessoas. Por quê? Porque José tinha um dom que Deus tinha dado a ele. Então ali, até o copeiro, por quem José já tinha interpretado o sonho, ali ele lembrou ali daquela interpretação e apresentou José ao governador. Ali naquele momento, José começou a ser visto com outros olhos. Ele interpretou uma fome de 7 anos. E ali aquele governador pensou, falou: então já que José ele se destaca, já que ele é tão organizado, então eu quero que você armazene alimentos aí para esse período que você falou que vai ter fome nessa terra. Então eu quero que você entenda, José era aquela pessoa que aonde ele estava ele se destacava. Porque ele não tinha ódio no coração, ele não tinha mágoa, ele era um homem humilde. Tudo que ele fazia, ele procurava fazer o melhor. Como eu e você estamos aqui nessa noite. Nós não ficamos ali felizes com Deus apenas naquele dia que tem uma festa.
Apenas naquele dia que a igreja está amarrotada de pessoas. Apenas naquele dia que tem um pregador de fora. Não. Nós estamos aqui de coração limpo. Em 2, 3, 4, 5 pessoas não interessam. Porque o foco da vida da casa de Deus é adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda que José era essa pessoa. José, ele não estava se importando com as dificuldades. Ele estava se importando em dar o melhor dele aonde ele colocava a planta do seu pé. Então ali durante todo esse período em que ele armazenou alimentos, em que ele se destacava, ali aquela terra onde os seus irmãos estavam. Porque ele foi preso, ele foi humilhado e seus irmãos ficaram lá, vivendo normalmente. Só que chegou uma hora que seus irmãos eles precisaram ali de alimentação que só tinha na terra chamada Gósen, aonde estava José. E eu quero deixar aqui bem claro uma coisa aqui que eu não falei, apesar de todo mundo conhecer muito bem essa história. Devido a essa inveja que os irmãos de José tinham por ele, ali os seus irmãos jogaram ele dentro de um poço. Na verdade, o interesse desses irmãos de José era matá-lo. Mas um de seus irmãos falou, não vamos matar, vamos ter peninha dele, vamos jogar ele no poço, com certeza ele vai morrer aí. Mas Deus esteve com ele ainda num momento de dificuldade, porque Deus tinha um plano na vida de José. Assim como ele tem um plano na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui na casa do Senhor por mera coincidência ou por acaso. Nós somos escolhidos do Mestre. Ainda que muitos apontem o dedo e tentem destruir aquilo que Deus planejou. Mas nós ainda estamos firmes. Nós não estamos preocupados se tem alguém que está feliz com a nossa presença. Não, nós estamos felizes com a presença de Deus. Porque a presença de Deus é realmente aquilo que interessa. Não interessa o emocionalismo do irmão ou o que alguém está pensando ou deixando de pensar. O foco é sempre Jesus Cristo e Deus na minha e na sua vida. E é assim, dessa maneira, que José seguia a sua vida. Quando os seus irmãos chegaram ali na terra em que ele estava instalado, em que ele já estava governando, José já governava aquela terra. Ali José perdoou os seus irmãos. Se reconciliou com seus irmãos. Porque os irmãos dele não reconheceram ele devido a tanta honra que Deus tinha feito na vida dele. E ali José falou, sou eu. Eu sou aquele que vocês me jogaram no poço para que eu morresse. E José, na sua humildade, ele não guardou ódio nem rancor. E no versículo mais à frente ele diz, tudo isso me aconteceu para que hoje eu estivesse onde estou, para que eu pudesse ajudar a todos vocês. Então olha a grandeza desse homem. Esse homem ele não era medíocre. Logicamente que de repente se fosse eu ou você, de repente você teria ódio. Você teria mágoa desses irmãos, você queria matar esses irmãos. Mas José não, José era um homem grande diante do Senhor. E aí agora eu quero que você entre nessa reflexão. Os irmãos de José, eles sentiam uma grande inveja por ele. Eu quero que você entenda que a inveja, que é o foco dessa mensagem que Deus colocou em meu coração, a inveja é uma obra da carne. E nós devemos nos livrar dela. Então, durante essa reflexão, eu quero que você entenda se de repente você sente inveja de alguém, se de repente você queria estar no lugar de uma pessoa e você não está. Aqui em Tito capítulo 3, verso 3, vai nos informar. Pois nós também outrora éramos nécios, aquela pessoa que não entende nada, que não procura saber de nada, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Voltando ali para José, ele não teve ódio. Ele tinha todas as circunstâncias para ter ódio dos seus irmãos, mas ele não tinha. Porém, os seus irmãos receberam uma lição do homem de Deus. Ainda que eles prejudicaram, ainda que eles jogaram ele no poço, ainda que eles tentaram o matar. Mas ele permaneceu íntegro, e isso é muito difícil.
É muito difícil quando alguém ali nos aponta, tenta nos prejudicar. É muito difícil se permanecer íntegro. Mas o que eu digo para você nessa noite, permaneça íntegro. Busque a grandeza diante de Deus. Porque a única maneira de você não guardar ódio nem mágoa é estar diante da presença do Senhor. Porque nós, sendo seres humanos, nós vamos querer nos vingar. Nós vamos sentir inveja daquela túnica que ele tinha. O porquê que, de repente, você foi criado em uma mesma circunstância que alguém. E por que aquele alguém conseguiu chegar em lugares que você não conseguiu chegar? Aí essa pergunta você tem que analisar a vida dessa pessoa. Uma coisa diante da palavra do Senhor, entendemos que essa pessoa se esmerilhou em tudo que ela fazia. Se era no trabalho, ele era o primeiro a chegar. Se era com a família, ele procurava fazer o melhor. Se era com a esposa, ele procurava fazer o melhor. Com os filhos, ele sempre busca o melhor e ali ele recebe o melhor de Deus. Então entenda que as pessoas que agem como José, elas têm o melhor de Deus. Porque veja, José não tinha culpa de ser o mais amado. Ele não tinha culpa de ter recebido aquela túnica. E tem pessoas também que elas estão em situações que Deus escolheu. E nós não podemos deixar o ódio colocado por Satanás nas nossas vidas ali tentar interferir na obra do Senhor na vida daquela pessoa. Entenda que o primeiro invejoso foi Satanás. Se você ler na Bíblia, você vai entender que Satanás falou assim: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, mas ele nunca vai ser igual a Deus. Ele queria ter o poder sobre todas as coisas, porém ele não tem. Mas ele é príncipe desse mundo. Então, como já foi dito aqui nessa noite, a gente tem que estar perseverando na casa do Senhor, fora da casa do Senhor, porque vão vir tentações, vão vir realmente doenças, e a gente tem que estar firme com o Senhor para que a gente não caia em murmuração, não caia no ódio e nem mesmo na inveja, porque a inveja é obra da carne. Irmãos, quem sente inveja é podre. Ah, mas por quê? Porque a palavra do Senhor, ela fala em Provérbios 14:30, que a inveja é a podridão dos ossos. Vamos meditar nesse versículo? Por que a inveja é a podridão dos ossos? Porque uma pessoa que ela deixa de focar na sua vida para ficar olhando para a vida do outro, o que é que o outro está fazendo, o que ele recebeu, o que ele deixou de receber, onde ele mora, onde ele deixou de morar, qual o carro que ele comprou, essa pessoa ela está perdendo de construir o seu futuro. Ela perde de fazer coisas boas, ela perde de servir ao Senhor para ficar olhando a vida do irmão. Muitas das vezes essa pessoa, quando vê alguém prosperando, ela fala: lógico, ele está roubando, lógico, ele passou numa faculdade porque ele estudou. Já ouvi certas barbaridades, lógico, que se você vai passar porque você estudou. Mas essa pessoa que ela é movida pelo demônio, essa pessoa que tem Satanás na vida, ela não consegue olhar com olhos de amor. Ela não consegue tecer nenhum tipo de elogio. Quando ela vê alguém abençoado por Deus, o que ela fala? Ela deprecia essa pessoa. Então, a partir de hoje, quando você vê alguém depreciando as suas conquistas, você repreenda, porque é Satanás na vida daquela pessoa. É o diabo agindo na vida daquela pessoa para tentar desestimular aquilo que Deus já te deu. Então você vai correndo contar uma vitória que Deus te deu àquela pessoa. Claro, alguém arrumou lugar para você naquela empresa. Ou seja, ela está querendo dizer que você não conquistou porque você tem mérito. Ela está querendo dizer que você conquistou porque alguém arrumou lugar para você lá dentro. Ou seja, essa pessoa, tudo que você fala, ela tenta te desmerecer. Querido, isso é muito grave, porque tem pessoas
que ali estão fracas na fé e as pessoas saem da presença do Senhor por conta de pessoas desse tipo, usadas pelo diabo. De repente, se você louva aqui na frente, a pessoa ela tem coragem de falar que você não sabe louvar, que o fulano louva muito melhor, que na igreja de fulano é melhor, que o pastor não sei lá das quantas é melhor. Querido, repreenda que é o diabo na vida dessa pessoa. E outra coisa que Deus também me ministra, peça o dom de visão ao Senhor. Porque no momento em que você tiver a visão do mundo espiritual, você vai começar a ver o diabo por trás daquela pessoa. Sabe por quê? Porque além das obras da carne, Satanás ele fica agindo na vida das pessoas, para as pessoas ir lá e falar besteira para você, te desestimular, fazer você parar, fazer você desistir, fazer você entrar numa fofoca, você entrar numa intriga. Então não vamos deixar que o diabo destrua os nossos sonhos. Vamos andar no caminho do Senhor, porque muito mais o Senhor tem para nos dar. Então entenda que ninguém tem o poder de depreciar aquilo que você oferece para Deus. Não aceita alguém colocar régua no seu louvor. Você poderia ter cantado melhor. Você cantou muito baixo. Eu não gosto desse tipo de louvor. Na igreja de fulano é assim. Se você gosta da igreja de fulano, então você congrega na igreja de fulano. Mas a partir do momento que você der lugar para Satanás, a sua vida vai ser dele. No momento em que você começar a mentir, você começar a ter inveja do seu próximo, você está dando uma brecha para que ele coloque aquela unha suja dele na sua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, nos seus projetos, e você será uma pessoa podre, assim como diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que fala que a inveja é a podridão dos ossos. Então, aprenda a ser grato, querido. Ali você tem que agradecer, como já foi dito nessa noite, aquilo que Deus te deu. Porque se Deus não te deu aquilo que Ele deu para outra pessoa, não é o momento ainda. Seja perseverante. E Deus vai te dar também. De repente Ele vai te dar até mais ou melhor de outra forma, não interessa. O que interessa é que você saiba agradecer a Deus. E não olhar para o que o outro ganhou, não focar sua vida no outro. Focar a vida em Deus, em você, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos e nas suas conquistas. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa que, se você souber praticar e entender o que Deus fala conosco nessa noite, a sua vida vai ter uma outra perspectiva. Fuja da competição. Não queira ficar se medindo com os outros. Mas eu queria ser assim, eu queria ser assado. Cada pessoa é única, querido. Se fosse para ser todo mundo igual, só existiria pessoas da mesma família, só iria ser tudo gêmeos. Não, cada um tem sua família, cada um tem sua história, cada um tem o seu sotaque, cada um estuda o que quer, gosta do que quer. Cada um tem um chamado que Deus quis dar para ele. E quem somos nós para querer ser igual ao outro? Copiar o outro? Não. Vamos ali fazer o melhor com o que Deus deu para mim e para a sua vida. Glória a Deus. E assim Deus vai nos abençoar. E nós vamos ter o quê? Crescimento espiritual e crescimento pessoal. Porque Deus deu talento para cada um. Para cada um saber usar. Cada um saber ali agradecer a Deus. Porque temos que focar, irmão, nas nossas vidas. Tem um ditado aí fora que diz, é muito verdadeiro, que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, vamos cada dia cuidar do que Deus nos deu. Vamos orar, porque todos os dias nós temos que nos livrar de nós mesmos. Nós temos que mudar, nós temos que orar. Porque no mesmo momento que você está bem, acontece alguma coisa que vai tirar você do eixo. Alguma coisa vai fazer com que você ali perca a estribeira, fique nervoso, ali fale uma besteira. Então,
temos que orar, pedir perdão a Deus para que nós venhamos a entrar de novo na linha do Senhor. Então, outra maneira também que você pode buscar para estar bem, para não ter nenhum sentimento podre nas nossas vidas, é buscar o bem do outro. Porque quando você busca esse bem, você fica feliz. Alguém chega para contar uma conquista para você, você fica feliz. Sabe? Tem pessoas que é triste, é deprimente, que se você contar algo para ele, ele não consegue nem disfarçar. Mas a psicologia, ela já nos mostra que a inveja, ela é uma dor que tem ali no nosso cérebro. Então, a pessoa invejosa, ela não vai conseguir disfarçar. Você vai contar uma coisa para ela, ela tá até sorrindo. Aí você contou, ela já vai ficar triste na hora, porque ela sente aquela dor. Então, tem que pedir libertação, irmãos. Tem que pedir libertação. Tem que pedir para Deus libertar, para Deus tirar a inveja, o ódio. Aí você vai falar assim, não, Rafael, você está dizendo que eu sou invejosa? Não, estou aqui só meditando juntamente com você a palavra do Senhor. Porque se Deus não quisesse que falasse desse assunto, não tinha na palavra. Porque tem pessoas que têm, irmãos. E a primeira ali, tópico para você saber se uma pessoa é invejosa é quando ela nega terminantemente. Você fala alguma coisa, fala, eu invejo de quê? Aí você já viu que ela já se entregou toda. Por quê? Porque quem nega já é a primeira eficácia ali da negação. Já é a certeza que realmente aquilo está acontecendo. Então entenda que tem que pedir libertação desse sentimento demoníaco. O que aconteceu com Satanás? Depois que Deus ali entendeu que estava acontecendo algo ali na terça parte dos anjos, ele foi expulso do céu. E está aí atormentando os escolhidos até a vinda do Senhor. Porque eu vou morrer, você vai morrer. Mas nossos filhos vão ficar. Vai ter filho dos nossos filhos e ele vai atormentar até o Senhor dar um basta na obra dele. Tem pessoas que elas não gostam que fale de Satanás. Eu creio que é porque Satanás já está tão na vida delas que elas não gostam que fale dele. Porque ele é o maior inimigo das nossas almas. Ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Ele luta para me destruir 24 horas por dia, para te destruir o tempo todo. Com seta maligna, com fofoca, com ódio, com inveja, tentando depreciar o serviço que você e eu fazemos para Deus. Mas não permita, então somente repreenda esse demônio da vida dessa pessoa. Porque muitos estão dentro da casa do Senhor, mas dão lugar para o diabo diariamente, através de coisas que aquela pessoa vai dando lugar para ele trabalhar. E aí a pessoa fala, mas eu não sei por que minha vida está assim. Eu não sei. Saiba que algo você está fazendo que não está agradando ao Senhor. Querido, preste atenção que esse ódio e essa inveja, ele destrói a vida das pessoas. Mas a palavra diz que em Provérbios 27, 4, 10, se você quiser meditar, ele fala assim, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Querido, não espera que eu venha a passar a mão na cabeça do eu. Sou uma pessoa que, antes de Deus me chamar e após Deus me chamar, eu nunca gostei de trabalhar com a mentira. Aonde eu chegar, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito sincera. Então, eu posso ouvir, eu posso ali respeitar, mas nunca que ninguém me pergunte algo que eu vou dizer que está certo e se está errado. Por quê? Tem que seguir, irmãos. Esse aqui é o nosso manual diário. Não tem como. Não tem como eu querer fazer o que eu quero e achar que Deus vai me abençoar. Impossível. Ele não vai abençoar, ele não vai agradar na nossa vida se você abrir a Bíblia, ler e não se alimentar dessa palavra. E não seguir esta palavra. Então, tem que pedir limpeza a Deus todos os dias. Tem que ter franqueza, sinceridade diante do Senhor. E Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Porque se uma coisa não deu certo de uma forma, vamos tentar de outra.
dentro da palavra de Deus, e Ele vai nos abençoar. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado é com a nossa mente, porque a nossa mente, tudo começa por ela. Tudo começa por ela. Começamos a pensar que eu merecia mais, eu doei tanto para Deus, eu não recebi nada. Veja que José, ele foi perseverante. Quando ele estava ali na prisão, ele não murmurou, ele não criticou, ele não xingou, ele não odiou os irmãos, ele só foi seguindo. Conforme veio vindo as coisas na vida dele, ele foi seguindo. Ele foi dando o melhor dele. E assim vamos ser nós, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tudo que aparecer nas nossas mãos, vamos fazer. E se nós não conseguimos fazer, vamos pedir graça ao Senhor. Vamos ser sinceros diante do Senhor. E uma coisa muito importante. Não vamos colocar a mão naquilo que Deus não mandou. Porque isso atrairá maldição para as nossas vidas. Irmãos, nós estamos vendo famílias destruídas porque pessoas colocaram a mão em coisas que Deus não mandou. Então, se Deus não mandou você fazer, não faça. Para querer imitar aquele que Deus chamou. Porque isso é muito sério. Isso atrai maldição, não só para a sua vida, mas para toda a descendência. Eu já vi diversos casos assim. Pessoas que Deus chamou para fazer uma coisa e ela queria fazer outra coisa totalmente diferente do que Deus mandou. E a família foi destruída. Assim como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem de guerra. Ele era um homem fiel. Mas uma vez ele errou, porque ninguém é perfeito. Ele teve o caso com Betseba. Ele não era para fazer isso. Ele sabia que não era para fazer isso. Mas ele fez. E aí, o que Deus falou? A espada jamais se apartará da sua casa. E nós, que não somos segundo o coração de Deus, nós somos apenas servos. Não chegamos nem nessa métrica de Davi. Agora imagina se eu colocar a mão em alguma coisa que Deus não mandou. O que é que eu vou estar atraindo para a minha vida? Então a minha obrigação é informar aquilo que Deus mandou. Agora, Deus sendo tão maravilhoso, Ele nos deu o quê? Livre-arbítrio. Então você vai e faz o que dá na sua telha. Porque Deus deixou, quem somos nós? Para querer falar, não, você não pode fazer, você não vai fazer, não faça, querido. Quer fazer errado? Vamos fazer sim. Agora, a mão do Senhor irá pesar na sua vida. Então, entenda que José nunca foi assim. José, ele decidiu obedecer, decidiu ser perseverante, mesmo sendo humilhado, sendo caluniado, sendo injustiçado. Ele falou, não, eu estou aqui para fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que Deus mandou, o que eu sei que é certo. E quando José teve a chance, ele não poderia fazer a mesma coisa? Ele não poderia jogar os irmãos dele no buraco, sei lá, fazer qualquer coisa. Não, mas ele não fez isso. Ele escolheu fazer o melhor. Porque José tinha virtude de um vencedor. E todo invejoso é o quê? Perdedor. Todo invejoso, vamos dizer, né, só perde na vida, só vê o outro vencendo, e às vezes ele ganha alguma coisinha aqui, amanhã ele já perdeu tudo de novo, ele já não tem mais nada, porque ele não prospera. José, ele tinha o quê? Tinha sonhos, tinha projetos, tinha dom do Senhor, e tudo que Deus dava na mão dele, ele fazia o melhor. Foi o que eu já disse hoje aqui. Nós não estamos aqui procurando adorar o Senhor. Nós não estamos se importando nem com A nem com B. Vamos adorar o Senhor, vamos dar o nosso melhor. Porque tem pessoas que ela quer louvar bonito só quando tem visita. Não, Deus não recebe. Você está perdendo o seu tempo. Temos que fazer tudo todos os dias, paulatinamente, o nosso melhor. 2, 3, reunidos no nome do Senhor. Ali a presença do Senhor está naquele local. Então, se Deus está, quem não está, quem está perdendo é Ele, não sou eu nem você. Então, vamos dar sempre o melhor. José, ele era cuidado por Deus, ele se sentia amado, irmãos.
E o invejoso, ele não se sente amado. Então, se sinta amado por Deus nessa noite, como já foi dito. Deus tem falado, só que muitas das vezes nós queremos tapar os nossos ouvidos e ser rebelde diante do Senhor. Quando a palavra ela se confronta com as mesmas palavras, é Deus falando na minha e na sua vida. Deus nos deu saúde para que nós estivéssemos aqui. Tivéssemos uma família linda diante do Senhor. Quantas famílias ali com seu filho numa cadeira de roda, no Instituto do Câncer. Mas muitas das vezes nós só sabemos reclamar de nossos filhos. Essa palavra também é para mim. Porque a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Ela corta para cá, ela corta para lá. É para você entender, é para você mudar, é para você buscar excelência diante de Deus. Porque nós não somos qualquer um. Nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Quantas pessoas aí fora não queriam seguir o caminho de Deus, mas ele não consegue. Ele nem consegue chegar até Deus. Ele não consegue porque o diabo tem amarrado essas vidas. Então entenda que é necessário ter paciência, porque José esperou 13 anos ali para chegar ali na bênção do Senhor. E nós às vezes queremos a bênção para ontem e ficamos reclamando, mas não chega, mas não chega, mas não chega. Não, vamos ser perseverantes, irmão, igual José, e dar o melhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido, mas vamos seguir o exemplo desse homem. Não vamos seguir o exemplo dos irmãos dele. Porque tem pessoas que é o seguinte: Deus dá algo para você. Você tem algo que Deus te deu. Aí você fala, não, eu não quero mais, eu vou jogar isso no lixo. Aí depois que passa um tempo, aí você vê Deus abençoando aquilo que você jogou no lixo. E aí o que vai acontecer com você? Você vai se tornar essa pessoa amargurada, invejosa, odiosa. Aquela pessoa que não sabe agradecer e só sabe botar defeito na vida dos outros. Então Deus fala para nós hoje, vamos cuidar do que Deus nos deu. Vamos ser perseverantes e fazer o melhor. Se você tem uma roupa que você não vai, não vou nem passar essa roupa, isso aqui para mim não presta, eu queria aquela de marca. Não, seja fiel naquilo que Deus te deu. Apenas um exemplo, você está entendendo? Use essa métrica de José para todas as coisas. E um dia, de escravo, você poderá ser governador, assim como foi José. Então, entre esses dois lados da moeda, não escolha ser como os irmãos dele, fracassados. Entenda, se você ler o texto, você vai ver que os irmãos de José só foram abençoados depois que José estendeu a mão para eles e perdoou tudo o que ele tinha feito. Entenda o poder de ser humilde, o poder de superação. Porque José, ele suportou solidão, desamparo, ódio, inveja. E nada disso manchou aquela túnica linda que um dia o pai dele deu para ele. Então não deixe que o demônio manche a túnica que Deus já te deu. Não permita. Não permita, cuide do que Deus te deu. Não coloque a mão no que você não tem autoridade espiritual para colocar a mão. Porque você vai estar abrindo a porta para o mal agir na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Viva diante do Senhor, mesmo na crise. Seja um guerreiro. Seja um soldado de Cristo, ali que mesmo na crise você continua, você é forte, né? As pessoas gostam de jogar piada, mas eu não sou Mulher Maravilha. Não, mas nós somos muito mais do que Mulher Maravilha, muito mais do que um homem guerreiro, porque nós temos Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar o mal destruir aquilo que Deus tem nos dado. Querida, esse dia eu estava conversando com a irmã Dani que o diabo ele tem lançado coisas para nos desestimular. Ele tem lançado tentações odiosas
poderosas para tentar destruir aquilo que Deus deu, mas ele não vai destruir, porque ele está repreendido pelo sangue de Jesus Cristo. Isso não acontece só comigo, acontece com todos nós. Glória a Deus. Então, se você fizer essas coisas que Deus está ministrando aqui nessa noite, você vai ser abençoado por Deus. E outra coisa, se você decidir por si só, não, eu não vou fazer isso. Se você resolveu perder o seu tempo nessa noite, quando você estiver lá embaixo, no pó, e você vê outras pessoas que perseveraram como José, você não venha culpar a Deus pelo seu fracasso. Não venha culpar a Deus pela sua insignificância diante da palavra do Senhor. Porque quando Deus fala, Ele deseja que você cumpra. Quando Deus dá algo para você, Ele deseja que você cuide. Quando Deus ele dá essa túnica que é a nossa vida, Ele deseja que você a proteja de todo mal. Que você não deixe que pessoas invejosas, que pessoas fracassadas venham tirar aquilo que só Deus tem o poder para tirar. Porque a palavra diz que só Ele tem o poder de dar e de tirar. É só Ele que tem o poder na vida e na morte. Mas sabe o que acontece? Às vezes eu e você achamos que nós temos poder para fazer alguma coisa. E nós não temos. Sem Deus, como já foi dito nessa noite, sem Deus, nada nós podemos fazer. Então vamos agradecer a Deus por estar respirando, por estar andando. Vamos pedir que Deus nos sonde todos os dias, como foi dito nesse louvor, todo dia. Peça que o Senhor te sonde para que Ele possa mudar e limpar os nossos sentimentos de tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta, e o Senhor vai nos limpar. O Senhor vai nos lavar e vai fazer com que eu e você, cada dia, seja um novo homem e uma nova mulher. A ponto de que você não vai mais precisar negar. Você não vai negar, não, eu não fiz isso, não. Você vai ser diferente, realmente. Porque você vai ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Que é o único que tem o poder de nos transformar. Eu posso falar aqui 3 horas seguidas e nada vai mudar. Mas se você der lugar ao Espírito Santo, Ele vai me transformar em uma nova pessoa. Que a partir dessa noite, eu e você venhamos a enxergar a nossa vida de uma forma elevada, em uma forma de grandeza. Entendendo que o que as pessoas pensam sobre nós, lançam de maldição e de palavras contrárias, elas têm a ver com as pessoas e não conosco. Elas têm a ver com as frustrações daquelas pessoas e não com o que Deus nos prometeu. Porque se você está seguindo a palavra, se você está no caminho do Senhor, não tem como você ser um fracassado, não tem como você não ser abençoado. Porque a palavra diz o seguinte, que seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então que você creia nessa palavra, confia nessa palavra, vamos ser perseverantes igual José. E que se algum de nós estivermos esse sentimento podre de ciúme, de inveja, vamos pedir que o Senhor limpe nessa noite. E que não sobre nenhum resquício de nenhum sentimento maligno no nosso coração. Para que nós venhamos a crescer diante do Senhor. Cada dia mais. E não só na obra, porque nós ainda estamos aqui no mundo, mas na nossa vida secular também. Que aonde você colocar a planta do seu pé, você seja diferente. Você não queira ali ser aceito, querido. Que ser aceito o quê? Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos impactar onde você chegar. E não querer ser igual aos outros. Não, nós temos que ser diferente. A pessoa te respeitar pelo que você é. E não porque você está copiando o outro para ser igual a ele, não. A pessoa tem que te respeitar pelo que você é. É pelo que você carrega, que é Deus. Você carrega algo que é inimaginável, é inefável falar em palavras. Você carrega o maior dentro de você. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós estamos com o grande.
E não há nada nem ninguém maior do que Ele. Só que tem um porém. Você só vai carregar Ele se você seguir a Ele. Se você falar que é crente e não seguir, você não carrega Ele, você é hipócrita. Então vamos seguir a palavra do Senhor, vamos seguir e grandes coisas, eu creio, eu tenho certeza que Ele vai fazer em nossas vidas. Glória a Deus. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Amém?